Então agora nós temos mais uma aula aí de programação, né? Basicamente em C. Então nós temos agora, estamos na aula de número 2, né? Vamos falar um pouco de operadores. Primeiro objetivo, conhecer os operadores usados na linguagem C. Então, vocês vão ver que não tem nada de novo. Na verdade, são os operadores que a gente estudou na disciplina de lógica para programação, só que agora, como utilizá-los na linguagem C. Então, vocês vão ver que já tem muita coisa, muito de conhecimento disso aí. E o segundo objetivo, construir corretamente expressões aritméticas e lógicas. Lembrando, pessoal, que operadores são utilizados para construir expressões aritméticas, expressões lógicas e expressões relacionais. Lembrando que expressões lógicas e expressões relacionais a gente utiliza nos desvios condicionais. Beleza? Nós vamos começar com a atribuição simples. Então, vocês já viram lá no Portugal IDE, vocês utilizavam aquela seta. E como que a gente faz isso na linguagem C? É usando apenas o operador de igualdade. Então, quando usarmos apenas um operador de igualdade, nós utilizamos a questão da atribuição simples. Então, para que serve essa atribuição? Então, acompanhe aí comigo no slide. Então, a atribuição, ela serve para atribuir, né? O próprio nome já diz o significado, que vai atribuir o valor para uma determinada variável. Então, nós temos um exemplo aí, em que o x é uma variável, igualdade, que é a atribuição simples, e uma variável ou o número 2. Então, qual é o significado dessa instrução? Em que eu tenho o 2, que é um valor, vai ser atribuído à minha variável x. A linguagem C oferece um conjunto de operadores que permitem construir expressões aritméticas, relacionais, lógica e de atribuição. Então, olha só, foi o que eu falei, a gente vai retomar no início da aula, a gente vai retomar os conteúdos lá da disciplina de lógica para programação, mais precisamente da aula 4, a aula 4 de lógica para programação. A gente vai falar sobre operadores agora, os operadores que a linguagem C permite trabalhar. Lembrando que o operador ele atua sobre um ou dois termos, ou seja, pode ser operadores binários ou operadores unários. Então, relembrando que o operador de adição, por exemplo, atua sobre dois termos, sobre dois operandos. Então, são esses termos, na verdade, esses operadores que a gente vai ver agora, ver como é que é a sintaxe. Vamos acompanhar no próximo slide. Então, olha só, pessoal, a gente tem o primeiro operador, esse aqui, o que que é? Então, ele é o soma. Tem alguma diferença do Portugal IDE? Nenhuma. Então, a gente pode acompanhar na sequência os outros operadores. Subtração, tracinho menos igual da matemática, que é igual também lá no Portugal IDE. Multiplicação, asterisco novamente, igual no Portugal IDE, é a multiplicação. Por fim, divisão, barra. A barra é utilizada então para a divisão, como a gente pode ver as ações a seguir. No próximo slide a gente tem alguns outros operadores, e aí surgem algumas novidades. O primeiro, ainda não. O primeiro já era utilizado lá no nosso Portugal IDE. A porcentagem, quando você coloca A porcentagem B, por exemplo, ou 2 porcentagem 3, seria o quê? O resto da divisão de 2 por 3. No Portugal IDE é assim. No C também é do mesmo jeito. Então, olha só, a porcentagem é o resto da divisão. De qual tipo? Inteiros. Resto da divisão de inteiros. Bom, mas aí agora eu falei que tinha novidade. A novidade vem agora. Primeira novidade, operador de incremento. Mais. O que é incremento? Vocês se lembram lá no final da disciplina de lógica para programação, na última disciplina, na verdade, quando a gente falou sobre o contador? O contador. O contador fazia o quê? O contador, ele aumentava 1 em 1 a cada repetição do nosso laço de repetição. Um contador, na verdade, o que ele faz a cada laço? Ele incrementa uma unidade. Então, o operador de incremento não necessariamente vai ser utilizado só para a estrutura de repetição, laço de repetição. Mas ele pode ser utilizado em outras partes do programa. Por quê? Porque ele é um operador aritmético como os outros. Só que ele é um operador unário. Então, olha só. Quando você coloca lá, variável A mais, significa que o valor atual de A vai ser incrementado em 1. Eu acho que vai ficar mais fácil quando vocês verem os primeiros exemplos sobre isso. Se a gente tem um incremento de adição, quer dizer, um incremento para cima, digamos assim, a gente tem também o decremento, né? O decremento que é, na verdade, a subtração, subtrair uma unidade de cada vez. Menos. Então, talvez esteja aparecendo um traço só, mas, na verdade, é menos, pessoal.
Talvez por causa porque está muito pequeno, vocês estejam vendo apenas um traço. Na verdade, são 2 tracinhos, 2 sinais de menos. E aí é o que? O decremento. Subtrair uma unidade de cada vez. E aí, na sequência, então, a gente tem os operadores binários e unários. Bom, essa é uma forma de classificação, né, desses operadores que vocês observaram agora com o professor Alexandre. Então, na verdade, é uma classificação em que a gente observa em termos de quantidade de operandos com relação a esses operadores. Então, por exemplo, nós podemos identificar alguns operadores binários, né? Então, eu tenho o mais, o menos, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Como operadores unários, nós temos o mais e o menos. Então, qual que é a grande diferença aí? Ou seja, eles são binários, ou preciso de 2 ou mais operandos para realizar uma determinada operação, né, aritmética. E os operandos, por sua vez, é necessário apenas um. Ele pode realizar um incremento. Tanto um pré-incremento quanto um pós-incremento. Agora a gente vai falar dos operadores lógicos. Então, lembrando, pessoal, operadores lógicos que a gente viu lá no Portugal IDE, o e, o ou e o não. Então, olha só, o operador lógico no C++ também tem para o e, o ou e o não. Da mesma forma que no caso do Portugal IDE. Só que os operadores lógicos do C são diferentes. Todos eles são diferentes. A maioria lá dos operadores aritméticos eram iguais, igual Portugal IDE e no C. Aqui são diferentes. Então vamos acompanhar. No Portugal IDE, o E lógico, que tem a tabelinha lá do E lógico, lá na apostila de lógica, e também o Carlos Henrique deve estar falando na disciplina de matemática, na verdade ele vai falar em breve. Em C, fica como? O operador E comercial, E comercial. Então o E lógico no Portugal IDE é somente o E, a letra E, como preferirem. No C, 2 E's comerciais. Então, ok? Não esqueçam disso. No Portugal IDE a gente também tem o operador lógico OU. O operador lógico OU, no C, como que é? É uma barra, mas a barra da vertical, não aquela barra um pouco inclinada nem para a direita nem para a esquerda. Barra bem na vertical mesmo. Geralmente, para acessar ela, é Shift e ela fica em cima de uma das barras aí. Depende do teclado. Então, 2 barras. Não é um só símbolo isso. São 2 barras. A gente tem o operador lógico não, da negação. Como que fica no C? No C é somente a exclamação. Sinal de exclamação em C, então é a negação, do operador lógico negação.